Evangelho de João 6, 30 ao 40. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor a nós. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Até aqui o nosso texto, queridos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, todos nós já tivemos que lidar com apelidos na infância, não é verdade? Uns bem legais e outros nem tanto. Com certeza os irmãos já devem estar se lembrando aí dos seus apelidos. A verdade é que a maioria dos apelidos que nós recebemos, nós não gostamos deles, né? Por incrível que pareça. E o triste é que, geralmente, os apelidos que nós não gostamos são aqueles que pegam. Geralmente, isso é cruel, né? Geralmente são aqueles que ficam ali. Porque os apelidos, eles trazem uma espécie de caricatura de quem nós somos de uma forma verbal. Não é assim? Quando alguém diz assim, ó, lá vem o queixada, você não pergunta por que a pessoa está falando isso. Você não precisa, né? Sair perguntando por que você chamou ele de queixada. A gente já deduz por quê, né? Então, os apelidos, ele tem esse poder de nos conectar a essa caricatura pessoal. E, de fato, alguns deles já geraram muitas brigas. Você possivelmente deve já ter se lembrado de algumas brigas que você entrou por causa de apelidos, né? E eu aqui na igreja eu apelidei o filho de um dos membros da nossa igreja de Zé Pergunta. É uma brincadeira que eu faço com ele pelas suas inúmeras perguntas que ele faz. Na tudo ele tem pergunta. O Reuel hoje não está aí, né? Senão ele já estaria perguntando, por que você está falando isso? Né? E talvez você diga, pastor, por que esse papo de apelido está rolando aqui na introdução dessa mensagem? Eu já quero explicar aos irmãos. Eu não sei se vocês notaram, mas o texto que nós acabamos de ler aqui, ele se inicia com uma pergunta. Na verdade, uma pergunta dupla que é feita aqui. Aliás, se os irmãos são atentos e já estão um pouquinho mais estudados no Evangelho de João e já se preocuparam em olhar o capítulo 6 ao longo desse período que nós temos exposto aqui a mensagem com vocês, vocês verão ou já devem ter percebido que há nesse capítulo muitas perguntas. Esse aqui é um capítulo que nos mostra muitas perguntas sendo feitas. Quando você chegar na sua casa, se você não fez isso ainda, você deve abrir a sua Bíblia no capítulo 6 e você vai começar a contar quantas perguntas aparecem ali. Você verá que são muitas mesmo. Nós estamos aqui, queridos, vendo aquele diálogo que Jesus está tendo com alguns dos seus seguidores. E nesse diálogo que Jesus tem com os seus seguidores, algumas perguntas são feitas.
esses seguidores de Jesus, recentes seguidores de Jesus, eles vêm seguindo a Cristo desde o lugar aonde foi feito a multiplicação de pães e peixes, e eles se deslocam ali até a cidade de Cafarnaum, a cidade onde Jesus geralmente ficava mais tempo, a sua cidade onde ele residia. Eles vão até Jesus naquela cidade e lhe fazem muitas perguntas. Nós vamos ver no texto que eles não irão além dessa cidade seguindo a Jesus, eles vão ficar por aqui mesmo. Embora eles estejam seguindo Jesus até aqui, aqui é o ponto final dessa odisseia, ou mini odisseia que eles estão fazendo no seguir a Cristo, no caminhar ao lado de Cristo. E vocês devem se lembrar, meus irmãos, que quando eles se encontram com Jesus ali em Cafarnaum, eles introduzem a conversa com Jesus com uma pergunta também. Está lembrado qual foi a pergunta que eles fazem? Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? É mais ou menos aquela pergunta que as pessoas fazem: você vem sempre aqui? Será que você frequenta bastante esse lugar? Nós vimos aqui que esta pode ser uma pergunta com uma tentativa de iniciar um diálogo com Jesus e talvez trazer uma certa reprovação à atitude de Jesus de deixá-los lá, naquela localidade sozinho, e vir andando por sobre o mar até o encontro dos discípulos e chegar a Cafarnaum. Eles ficam assustados e então não acham Jesus ali e decidem seguir até a cidade de Cafarnaum para encontrar com Jesus por lá. E lá eles encontram e o texto então inaugura com essa pergunta: o Senhor vem sempre aqui, ou quando é que o Senhor chegou aqui? Nós vimos na última oportunidade com os irmãos aqui que uma outra pergunta foi feita. Eles perguntaram: o que nós faremos para realizar as obras de Deus? E à luz desta pergunta que os seguidores de Jesus fazem a ele responde dizendo que vocês não precisam fazer coisa alguma, não há nada que vocês façam para que vocês recebam esta vida que o Pai concede gratuitamente através do Filho. Vocês precisam crer naquele que foi enviado pelo Pai. Vocês precisam crer em mim. E então, em seguida a esta resposta de Jesus, nós encontramos mais perguntas. São duas perguntas feitas aqui em uma só, que inaugura o texto que nós acabamos de ler, versículo 30. Eles dizem: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles vão argumentar com Jesus que, olha, se você é quem você está dizendo ser, se o Pai enviou você, se você é o nosso Salvador, aquele que concede o verdadeiro alimento, então você precisa fazer alguma coisa para que nós possamos crer naquilo que você está fazendo, no seu ministério, como abençoador de nossas vidas. Essa pergunta que é feita a Jesus, uma pergunta com um tom de ironia, provavelmente, dizendo para Jesus: se o Senhor quer que nós o sigamos como o Messias, o Filho de Deus, ou o enviado de Deus, a gente precisa ver alguma coisa. E, queridos, nessas perguntas que são feitas aqui, no início do nosso texto de hoje, nós podemos conhecer o coração dessas pessoas. Na verdade, as nossas perguntas, elas revelam muito a respeito de nós. As perguntas que nós fazemos acabam por nos identificar. Elas mostram também a nossa teologia, elas mostram as nossas crenças. São importantes as perguntas da nossa vida. Eu brinco aí com o Zé Pergunta, mas é extremamente importante nós fazermos perguntas. Perguntas ajudam a nos desenvolver intelectualmente, não é verdade? Ajuda a gente a amadurecer, a aprender as coisas, crescer na fé. Há perguntas que são inteligentíssimas. No próprio capítulo 6 nós vamos encontrar isso.
e a perguntas totalmente obtusas, ignorantes, carregadas de erro, de ironia, de ódio até. Perguntas que expressam desprezo, são perguntas retóricas que são apresentadas aqui. Essas perguntas que são vistas aqui, queridos, no capítulo 6 de João, por parte daqueles que seguiam a Jesus, elas revelam o abismo espiritual em que esses homens se encontravam, a profundidade desse vazio espiritual no coração desses homens. Ao olharmos para essas perguntas feitas aqui, nós conseguimos perceber que faltava neles a capacidade de pensar, a capacidade de interpretar as palavras de Jesus, as declarações de Jesus. Não apenas as construções das palavras, das frases que Jesus fazia, mas o significado delas. É impressionante quando nós olhamos esses homens questionando as palavras de Jesus e nós percebemos que teologia rasa, que falta de conhecimento profundo havia neles. Isso vai nos mostrar a dureza do coração dessa gente. Eles não apenas tinham um coração endurecido, a mensagem proclamada por Jesus, mas eles também tinham uma mente indisposta, uma mente que não estava disposta a aprender, a ouvir, a entender. E uma vez que você está com a sua mente fechada e não está disposto a ouvir, nem a aprender e a entender, fica bem difícil. Esses homens, parece que eles não pensavam, não analisavam nem mesmo as frases que Jesus dizia a eles, as sentenças que eram ditas por Jesus. Eles nem ao menos, queridos, conseguiram observar e refletir a respeito dos sinais que Jesus fizera. Se os irmãos olharem para essas duas perguntas que estão presentes aí no texto, no versículo 30, se os irmãos perceberem o vazio dessas perguntas, os irmãos ficarão chocados, porque qual é o argumento que esses homens trazem nessas perguntas? Se o Senhor é quem o Senhor diz ser, então mostra-nos alguma coisa. Mostra-nos as suas obras, revela-nos quem tu és através dos sinais, e vendo os sinais que você opera, nós creremos. Nós creremos. Eles citam Moisés, dizendo, olha, Moisés deu pão do céu, deu alimento para os nossos pais, eles comeram desse alimento, e o Senhor fez o quê? Gente, você percebe o absurdo dessas palavras? Jesus nos mostra aqui no Evangelho de João que ele acabara de multiplicar pães e peixes para uma multidão. Quantos pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. E ele alimenta uma multidão que alguns comentaristas bíblicos afirmam que essa multidão era composta de aproximadamente 20.000 pessoas, porque a contagem aqui era feita apenas de homens. As mulheres e crianças não eram contadas. Então você pode imaginar, queridos, uma multidão sendo alimentada por Jesus com 5 pães e 2 peixes, e essa gente está dizendo, nós queremos ver algum sinal para provar quem tu és. Jesus tinha ido ao encontro dos discípulos por sobre as águas. E talvez alguém diga, mas eles não viram. Eles não sabiam que Jesus tinha andado por sobre as águas. E ok, nós podemos dar esse desconto a eles. Não é verdade? Nós sabemos. Estas coisas, esse sinal que Jesus realizou ao andar por sobre as águas, foi um sinal visto apenas pelos discípulos e narrado por João. Então nós depois, com contato com o Evangelho, nós sabemos a história. E essa gente que não sabia, ok, vamos dar um desconto para eles. Mas, irmãos, nós temos olhado aqui, desde o capítulo 1 de João, nessa série de exposições no Evangelho, e nós temos visto a cada passagem, a cada capítulo, milagres que Jesus tem feito. Nós vimos o primeiro milagre que Jesus realizou, inaugurando o seu ministério, que foi transformar a água em vinho num casamento, na cidade de Caná, bem próximo a Cafarnaum.
Fazia parte daquela região. E a fama de Jesus se espalhou por aí. Qual foi o segundo milagre que Jesus fez? O que Jesus realizou a mais ali? Ele curou o filho de um centurião. E era da cidade de onde? De Cafarnaum. Onde Jesus estava aqui? Em Cafarnaum. Eles estão tendo essa conversa na sinagoga de Cafarnaum. Esses homens estão ouvindo Jesus falar com eles na sinagoga, na cidade de Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum contemplou esse milagre poderoso na vida daquele jovem menino, nós não sabemos, que estava à beira da morte. O pai diz para Jesus: Senhor, desce porque ele vai morrer. E Jesus diz: pode ir, teu filho vive. O homem creu, foi, e ele descobriu no caminho de volta para casa que o filho havia sido curado exatamente naquela hora em que Jesus havia dado para ele uma ordem: vai, teu filho vive. A fama de Jesus se espalhou por aquela cidade. Nós vimos ainda no Evangelho de João que Jesus, ele fez um grande milagre em Jerusalém ao curar um paralítico que estava ali há 38 anos no tanque de Betesda, assentado esperando um anjo bagunçar com a água para que ele pudesse ser curado. E Jesus chega ali e diz: vamos lá, pega teu leito, anda, vai embora. E ele é curado milagrosamente. Ainda em Jerusalém, na ocasião da Páscoa, diz o texto bíblico que Jesus fez inúmeros milagres e muita gente creu em Jesus ali em Jerusalém na ocasião daquela festa. São milagres tremendos de Jesus. Quando Jesus ele volta para a região da Galileia, passa ali por Samaria, não é verdade? Ele vai ficar na região da Galileia, faz ali muitos milagres. Nós não vimos aqui no Evangelho de João, porque João não se preocupa em narrar todos os milagres de Jesus. Os outros evangelistas, eles narram que antes de Jesus multiplicar pães e peixes, Jesus atendeu aquela multidão, ajudou-os, pregou para eles e curou-os, libertou-os de muitas enfermidades. Irmãos, essa gente aqui tinha visto muitos sinais. Essas pessoas tinham visto muitas maravilhas feitas por Jesus, mas é uma estupidez terrível ouvir da boca dessa gente a seguinte palavra, a seguinte pergunta: quais são os teus sinais? O que o Senhor faz para que nós pudéssemos então assim crer nas suas palavras? Perguntas idiotas, desculpa a palavra, né? Perguntas ignorantes demais. Aqueles homens não sabiam nem ao menos fazer perguntas certas. Por quê? Porque o foco, a sua visão, o foco da sua mente estava em coisas erradas, estava embaçado. Eles possuíam uma visão míope das coisas. Eles estavam focados apenas em aspectos imediatos ou superficiais da vida, sem considerar o quadro geral, a sua situação geral, a sua condição geral, espiritualmente falando. E isso é típico de um coração não regenerado, meus irmãos, que não consegue crer, que não consegue nem ao menos ver e perceber as coisas. Essa gente aqui possuía exatamente um coração assim, totalmente embotado, onde nem as palavras, nem as frases, nem as sentenças, os conceitos propostos por Jesus aqui conseguem ser compreendidos. Paulo escrevendo aos Coríntios, sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso também de número 4, ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus, irmãos. Eles estavam diante de Cristo. Eles estavam diante do próprio Deus, mas eles estavam cegos. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam compreender esta realidade, porque o seu entendimento estava completamente fechado. As respostas, não apenas as perguntas dessa gente aqui, eram perguntas ignorantes que demonstravam esse vazio espiritual muito grande, mas as respostas que eles davam também, as perguntas de Jesus a eles, nos mostra esta realidade. As afirmações de Jesus a eles também, elas eram respostas
totalmente desconectadas com aquilo que Jesus acabara de falar para eles. Eles estavam completamente distantes do entendimento do que Jesus estava dizendo a eles. Por isso, meus irmãos, que eu afirmei no início dessa exposição que perguntas são importantes na nossa vida. Saber perguntar. Perguntas revelam a nossa mente, o que pensamos. Você consegue conhecer uma pessoa por aquilo que ela pergunta. Você consegue avaliar a teologia de uma pessoa através da sua pergunta. Se você quer medir a teologia de alguém ou qualquer outro aspecto da vida da pessoa, preste atenção às perguntas que elas fazem. Preste atenção às suas falas, às suas afirmações, aos seus pedidos. Essas perguntas que são apresentadas no capítulo 6, mostrava muito a respeito de quem aquelas pessoas eram. E Jesus conhecia aquela gente, conhecia plenamente. Ele era Deus, ele é Deus. E ele sabia muito bem diante de quem ele estava. Nós já vimos isso algumas semanas atrás, quando ele diz, vocês, em verdade eu vos digo que vocês estão me buscando, não porque vocês viram sinais e creram, mas porque vocês comeram pão, ficaram fartos. Eu conheço o coração de vocês. Lá em Jerusalém, quando as pessoas creram em Jesus, João diz, mas o próprio Jesus não se confiava a elas, porque ele sabia quem eram os que criam e quem não. Ele conhece perfeitamente o coração do homem. Jesus conhecia essa gente. E, inclusive, os seus discípulos. Os seus discípulos também eram conhecidos de Jesus. Inclusive, um deles, ao final desse capítulo, é chamado por Jesus de diabo. É interessante isso, não é verdade? Ao final aqui de toda essa conversa, Jesus, ele mostra esse conhecimento dizendo, um de vocês é diabo. O texto que está diante de nós, embora seja um trecho pequeno, irmãos, é difícil a gente pregar tudo que a gente quer e deveria pregar no capítulo 6, não só no capítulo 6, mas no próprio Evangelho de João, né? É um texto que revela a gravidade do estado espiritual daqueles homens que estavam ali como discípulos de Jesus. Estamos aqui, tu és o nosso mestre, nós viemos para te seguir. O que Jesus faz é revelar aqui a terrível condição daquelas almas que, diante de palavras tão profundas e carregadas de intenso significado, palavras ditas por Jesus, eles não conseguiram compreender esse discurso. Você reparou o que Jesus está dizendo aqui? Qual é a principal declaração que nós encontramos aqui no texto dessa noite, irmãos? Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida. Meu Deus! Ele está revelando aqui uma das mensagens principais do Evangelho de João. E diante de uma declaração tão impactante, esses homens estão cegos. Eles não conseguem compreender o discurso de Jesus a respeito de vida eterna, a respeito de vida abundante, não de pão, de comida material. Por quê? Essa é a pergunta. Vamos fazer uma pergunta? Por que essa gente não conseguia compreender estas realidades tão claras? Uma declaração tão direta de Jesus, por que essa gente não conseguia compreender isso? Jesus aqui no texto nos dá ou nos mostra algumas razões pelas quais esses homens não podiam crer, nem mesmo diante de evidências tão claras. Por que eles não conseguiam compreender? Por que eles não conseguiam entender nada do que Jesus estava falando? Mesmo diante de tantos sinais que Jesus já havia feito, por que essa gente ainda continuava duvidando e fazendo perguntas tolas, como que para afrontar o Senhor? O texto nos mostra. Por quê? Quais são essas razões?
E Jesus nos mostra aqui. Primeiro, o texto vai nos mostrar claramente isso, que esta incapacidade deles é devido à sua incredulidade. Eles eram incrédulos. Eles pareciam pessoas de fé, mas eram incrédulos. Verso 36, olha aí. Ele diz, porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Vocês já viram, eu estou diante de vocês. Vocês já viram os sinais, vocês não creram, ainda assim vocês não creram. Por que Jesus está falando isso? Por causa da pergunta ignorante deles. Queremos ver sinais. O coração incrédulo, irmãos, sempre busca e pede sinais. Ele nunca vê o suficiente, ele nunca ouve o suficiente, ele sempre quer mais e nunca se satisfará. Ele nunca vai se dar por satisfeito, mesmo que lhe sejam dadas todas as evidências e que tudo lhes seja mostrado claramente, eles não vão crer, porque o coração é duro. O incrédulo, ele pode até citar as Escrituras. O que eles fizeram aqui no texto? Eles perguntaram para Jesus, tá, então me mostra. Você está dizendo que você é? Então me mostra, prova aí. Se o Senhor nos mostrar, nós creremos. Por quê? Aí eles citam as Escrituras. Ele diz, olha, os nossos pais comeram do maná, comeram do pão do céu. Eles foram abençoados com isso. Ele vai fazer uma citação aqui do Salmo 78, se os irmãos olharem aí, Salmo 78, versículo 24. O que esses homens estão fazendo aqui, irmãos? Eles estão citando as Escrituras. O incrédulo pode citar as Escrituras, mas elas não estão em seus corações. Elas estão apenas na sua boca. As Escrituras, a palavra de Deus, no incrédulo, está só aqui. Quando está? Essa gente aqui tinha a palavra na boca. E eles citaram as Escrituras para Jesus. Só que o coração deles estava completamente endurecido. É importante a gente frisar isso aqui, porque Jesus, em Mateus capítulo 15, ele vai nos revelar a condição do coração dessa gente. Ele vai citar o profeta Isaías, dizendo as seguintes palavras, Mateus 15, versículo 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus cita Isaías para mostrar a dureza do coração dessa gente, dizendo, olha, vocês falam as Escrituras, vocês me honram com os lábios, você diz, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, Deus é maravilhoso. Mas isso não significa nada, irmãos. Se o seu coração não está devotado a Ele, se o seu coração não é um coração regenerado. Essa gente fazia isso. Olha que audácia, né? Desafiaram Jesus, não foi? Desafiaram Jesus. Nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos as Escrituras. Se o Senhor quer provar quem o Senhor está dizendo ser, então nos mostre. E Jesus censura essa incredulidade deles. Por que eles agem assim, irmãos? Por causa da condição da alma dessa gente. A alma desse povo aqui está tomada por cegueira espiritual. Eles estão em trevas. Eles não pertencem a Cristo. Eles podem ir à igreja, podem ir ao pregador, eles podem ir à Bíblia, mas os seus corações nunca irão a Cristo. Nunca irão a Cristo. E Jesus mostra a razão pela qual eles não conseguem ir a Cristo. Talvez você diga, pastor, mas eles estavam lá diante de Cristo. Como eles não foram a Cristo? Da mesma forma que há muitas pessoas vêm ao culto e não vão a Cristo. Há muitas pessoas que vêm à igreja, mas não foram a Cristo. Muitas pessoas ouvem a Bíblia. Nós lemos a Bíblia aqui. O nosso culto ele é tomado de momentos em que nós lemos as Escrituras, lemos os Salmos,
Nós procuramos fundamentar nossa adoração nas Escrituras, o máximo que a gente pode. Mas isso é diferente de ir a Cristo. É diferente de beber de Cristo, de se alimentar de Cristo. Então, a razão dessa cegueira, dessa dureza, dessa incredulidade na alma dessas pessoas é porque elas estão em trevas, elas estão presas na escravidão, da dureza do pecado. Elas não conseguem ir a Cristo. Por que elas não irão? É uma outra pergunta que a gente precisa fazer, né? Mas por quê? Por que elas não irão a Cristo? Jesus responde isso nessa declaração. Elas não irão a Cristo porque elas não pertencem a Cristo. Elas não foram dadas pelo Pai a Jesus. E elas não conseguem se aproximar de Cristo em fé. Elas não foram levadas pelo Espírito a Jesus. Elas estão diante de Jesus apenas querendo um fazedor de milagres, um líder libertador de todo o domínio terrível de Roma. Portanto, queridos, a não ser que Deus tire dos olhos do homem essa venda, de seus ouvidos esse tampão, eles jamais conseguirão ouvir, eles jamais conseguirão ver preciosidade em Jesus. A não ser que Deus lhes tire o coração de pedra e lhes dê um coração novo, eles jamais poderão crer. Eles jamais terão condições de sentir afetos pelas coisas espirituais. A não ser que Deus os ressuscite espiritualmente, jamais poderão receber vida. Jamais. E é isso que Jesus está mostrando aqui. A segunda razão, além da incredulidade, é esta: eles não pertenciam a Cristo. Eles são incrédulos, mas eles não pertencem a Cristo também. Veja o que diz o verso 37. Olhemos aí para o verso de número 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vamos ler de novo, irmãos? Verso 37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Qual é a razão que está sendo mostrada aqui, pela qual essas pessoas não poderiam ir a Cristo? Porque só vai a Cristo, irmãos, quem é dado a Ele pelo próprio Pai. Esses aqui não foram dados pelo Pai a Jesus. Por isso que eles não eram suas ovelhas. Eles não pertenciam a Cristo. Eles foram até Jesus, mas foram por outras razões. Eles buscaram a Jesus não como Salvador, pelos seus pecados, pela regeneração da sua alma, mas eles foram a Jesus simplesmente por causa do pão. Foi isso que os trouxe, não a fé em Jesus, por isso eles não creram. E aqui nós encontramos, queridos, essa declaração de Jesus mostrando que a salvação, ela parte de uma eleição vinda do próprio Deus, que é incondicional. Deus traz aqueles a quem Ele amou na eternidade e os elegeu para a salvação, Ele os entrega ao seu Filho em amor, e Ele mesmo não apenas os dá, mas Ele os leva também até o Filho. Essa salvação aqui é uma escolha que Deus fez por nós, nos escolhendo para Ele mesmo, nos entregando a Ele mesmo. João, ao longo de todo o seu evangelho, nós passaremos, irmãos, por vários textos aqui, que enfatizam essa verdade, que apontam para esta verdade, de que só vai a Cristo, só vai até Ele aquele que foi dado a Ele pelo próprio Pai, aquele que foi escolhido por Deus em amor para a salvação. Portanto, nós não podemos afirmar que a fé é a causa da nossa eleição, não é verdade? Não é isso, é uma consequência.
pelo fato de termos sido escolhidos, eleitos pelo Senhor, dados a Cristo pelo Pai em amor, é que nós iremos crer, é que nós cremos, é que nós nos achegamos a Deus um dia. Só vai ao Pai, só vai ao Filho, melhor, aquele que o Pai dá. Irmãos, como eu disse para vocês aqui no início, o verso 35, ele nos traz aqui uma das declarações mais importantes do Evangelho de Jesus. Inclusive, essa mesma declaração de Jesus vai ser repetida mais adiante, os irmãos já devem ter percebido aí. E eu queria ler de novo com vocês esse texto. Verso 35 diz: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que declaração é essa, irmãos? Eu sou o pão da vida. O que Cristo está fazendo aqui, queridos, é um convite a todos os que têm fome em suas almas, todos aqueles que precisam se alimentar espiritualmente para que eles venham, vejam e creiam em sua palavra. Com esta declaração, com essa expressão, Jesus está aqui oferecendo graciosamente o perdão, a salvação, a oferta da livre graça de Deus sendo feita ao perdido, aquele que está perdido, que está em profunda necessidade espiritual, arruinado na sua vida espiritual, na sua condição espiritual. Jesus está dizendo: eu sou o verdadeiro alimento para a alma de vocês. Eu sou o pão vivo que desceu de Deus. Venham e provem desse pão, se alimentem de mim, creiam. É uma declaração poderosíssima de Jesus para uma multidão que está ali o perseguindo basicamente há 2 dias, em busca de apenas o alimento material. E Jesus está dizendo: não, há um outro alimento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Venham e comam, se alimentem, nutram a alma de vocês espiritualmente. Esses homens aqui pedem um pão, mas não querem o pão, porque o pão que eles desejavam era apenas o pão natural. É o alimento comum. Quando Jesus lhes oferecia a própria vida, eles rejeitaram. Nós veremos isso aqui no decorrer do capítulo 6. Mas com essas palavras, o que Jesus, ou o que acontece àqueles que se aproximam de Jesus, que se aproximam de Cristo e dele se alimentam? Com essas palavras de Jesus aqui, afirmando que ele é o pão da vida, o pão que desceu dos céus, o que acontece com aqueles que, ao contrário destes, se aproximam de Jesus e se alimentam de Cristo e participam dessa realidade espiritual? Jesus vai nos dizer, nesse próprio texto, os irmãos já devem identificar isso facilmente, que essa alma, essa pessoa que de Cristo se alimenta, que recebe esse alimento que vem de Cristo Jesus, o pão da vida, ela tem a sua alma saciada. A fome da sua alma é saciada. O vazio espiritual é tirado e ela recebe vida. Quem se alimenta de Cristo recebe vida dele. Ele disse: aquele que come, aquele que vem a mim, nunca terá fome nem sede. Ele havia dito para a mulher samaritana no poço de Jacó essas palavras: quem beber dessa água, mulher, tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque esta água será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui Jesus diz: quem come desse pão se alimenta da mesma forma, se nutre eternamente, não tem mais fome e não tem mais sede. A busca se encerra em Jesus, queridos. A nossa procura espiritual, a fome da nossa alma, a nossa fome espiritual se encerra, finaliza na pessoa de Cristo, quando nos encontramos com a água da vida, com o pão da vida.
Quando uma pessoa ela recebe a Cristo, quando ela se alimenta de Cristo, o pão da vida, o texto vai nos dizer que ela é não apenas acolhida por Cristo, verso 37, veja aí, mas ela é mantida segura até o final. Notem as palavras de Jesus a estas pessoas no verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, inevitavelmente, porque o Pai lhe deu. Mas ele diz, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando uma pessoa vai até Cristo, levada pelo Pai, conduzida pela obra regeneradora do Espírito Santo, em fé, e crê e se alimenta de Cristo, o Senhor diz que ela é recebida. O Senhor a recebe de braços abertos. O Senhor a acolhe. O Senhor não a rejeita, mas o Senhor a mantém em seus braços. Ela não é despedida ao se aproximar de Jesus, e Jesus não a rejeita depois também. Ela se achega a Cristo e ela é recebida. Essa é a promessa do Senhor para nós. O que vem a mim, o quê? De modo algum. O que acontece, irmãos, é que essas pessoas, elas não estavam indo de fato a Cristo. Elas estavam indo atrás dos seus interesses materiais. Por isso que elas não seguirão mais Jesus a partir daqui de Cafarnaum. O capítulo 6 de João é um marco no Evangelho, porque ele define uma transição aonde as pessoas começam a rejeitar Jesus, a hostilizá-lo, a não mais querer andar com ele. Mas todo aquele que se aproxima de Cristo é acolhido, é mantido seguro até o fim. E isso é claro, porque os versículos seguintes nos mostram essa realidade. Ela também recebe, já aqui nesta vida, a vida eterna prometida e também a garantia da ressurreição futura. Vamos olhar os versículos seguintes. Olha como é que Jesus prossegue na sua declaração. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Vamos fazer uma pergunta aqui? Qual é a vontade daquele que enviou a Jesus? Jesus diz, no verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Você percebe isso, irmãos? Ninguém escapa das mãos de Jesus. Nenhuma ovelha sua foge das suas mãos, é tirada das suas mãos. Ele não perde uma delas. Mas aquelas que não são ovelhas, inevitavelmente elas mesmas fugirão das mãos do Senhor. Ele diz que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Essas pessoas viram Jesus. Elas ouviram Jesus. Não creram. Portanto, qual é a consequência disso? O perecimento espiritual. O perecimento eterno. Ao final, elas não desfrutarão do gozo do reino do Senhor, mas sobre elas cairá o juízo de Deus. Jesus está dizendo que todo aquele que vai até ele, se alimenta dele, recebe vida aqui e será ressuscitado para desfrutar de uma vida eterna no mundo por vir. A pergunta que nós fazemos para encerrar essa exposição para você. Você já foi a Cristo? Você creu de fato em Cristo? Você se alimentou do pão da vida? Ou você está buscando em Cristo apenas a solução de problemas dessa vida?
Ou Jesus é apenas uma distração para você? Quem é Jesus para você? Você é de fato um seguidor, discípulo de Jesus, regenerado, salvo, que tem já a vida eterna e será ressuscitado ao final para desfrutar dessa realidade eternamente? Ou ainda não? Estes homens, infelizmente, estavam seguindo Jesus apenas por bênçãos. O coração deles estava completamente distante de Jesus. E nós veremos, irmãos, na próxima semana, se Deus assim nos permitir, que o versículo 41 começa com a seguinte expressão: murmuravam, pois, dele os judeus. Isso nos mostra que as palavras de Jesus dadas a estas pessoas aqui produziu nelas não conversão, não arrependimento, mas produziu nelas um maior endurecimento, uma maior incredulidade. Você pode sair daqui mais e mais próximo de Jesus, ou você pode sair daqui mais e mais endurecido. Depende da resposta que você dá à chamada do Evangelho. Você possa refletir a respeito dessa realidade hoje, para que você não siga o exemplo desses homens aqui, que rejeitaram a Jesus. Vamos orar ao Senhor.